pensamentos do Senhor, dos sentimentos do Senhor, da vontade do Senhor, essa é a hora de você matar. Essa é a hora da cruz operar. Essa é a hora que Deus está esperando ver o que você vai fazer. Se você, sabendo que você está com um pensamento e Deus tem outro pensamento, você abre mão do seu pensamento em função do pensamento de Deus, você matou aquele pensamento carnal. Isso significa que você foi para a cruz. O que é para ir para a cruz? É você escolher o pensamento do Senhor, é você escolher os sentimentos do Senhor, você escolher a vontade de Deus em detrimento do seu. Isso é cruz. Muitos não querem pegar a cruz porque pensam que cruz é fardo, pensam que cruz é pesada, pensa que cruz é sofrimento. Vou te falar que é exatamente o contrário. Cruz não é fardo. Fardo é aquilo que vem de ruim sobre a sua vida e você não tem escolha. Você tem que carregar. Então você, Deus o livre aí, aconteça com você, mas já aconteceu com muitos que você talvez conheça alguém. A pessoa está aí normal, sadio, pega um carro, vai, bate o carro e fica paralítico. Vai ter que ficar paralítico o resto da vida. Isso é um fardo. Ele não escolheu, não quis, mas não tem o que fazer. Não foi uma escolha. Cruz é outra coisa. Cruz é quando você escolhe, você decide de forma voluntária, abrir mão daquilo que tem a ver com você e natureza carnal em função do que é de Deus. É uma escolha, não é obrigado, não desce goela abaixo. Você escolhe, você decide, você quer o pensamento de Deus, você quer o sentimento do Senhor, você quer a vontade do Senhor. Isso é cruz. Quando você vê que há diferença, e não é a mesma coisa, e fala, não, eu abro mão de mim em função do Senhor. Você acabou de morrer ali, naquela área, naquele contexto, naquilo que você abriu mão. Ali morreu, e ali o poder de Deus vai vivificar, e você vai ser uma nova criatura. Naquela área, você vai receber mais de Deus. Naquela área, você vai viver a vida ressurreta. Naquela área, a vida abundante vai acontecer. Mas quando você vê que há diferença e insiste em ficar no seu posicionamento, aí opera a morte, não a vida de Deus. Então você pode ter na sua vida áreas que a vida de Deus manifesta e outras que a vida de Deus não manifesta. Por quê? A morte. Você ainda não abriu mão, ainda insiste em fazer do jeito que você quer, insiste em pensar os seus próprios pensamentos, insiste em ter os seus próprios sentimentos, insiste em andar na sua própria vontade. Se você faz isso, isso é morte, você está vivendo em morte. E aí você não entende. Sabe por que isso acontece? Você fica angustiado, você fica sem paz, as coisas não avançam, você é derrotado. É uma angústia tomando seu coração. Isso é falta de cruz. Joga a cruz, a vida vai se tornar doce. Mas resiste ao Senhor e ela vai ser amarga. Eu te pergunto, como que você está vivendo? Deixa eu te dar um exemplo disso, bem prático. O irmão da igreja, ou qualquer pessoa da sua família, ou colega de trabalho, ou algum conhecido, ou alguém no trânsito, vão pegar alguém que vive com você, te faz algo e peca contra você, faz algo que assim, prejudica a sua vida. Aí você acha muito ruim, e o seu sentimento é de mágoa, o seu sentimento é de revide, o seu sentimento é de vingança, o seu sentimento é de desprezo, é de indiferença. Esse é o seu sentimento. E aí você está na igreja, ouve a palavra de Deus, está louvando a Deus, e Deus demonstra qual é o sentimento que Ele quer que você tenha por aquela pessoa. É amor, é de inclusão, não é de indiferença, é de perdão. E aí o que acontece? Então do lado de lá tem o sentimento de Deus. A pessoa pecou, ela te prejudicou verdadeiramente, e você está contrariada com aquilo. Porém, Deus aqui está olhando para a situação e quer que você ame a pessoa, quer que você perdoe a pessoa. E aí Deus espera que você escolha cruz ou viver da forma como você quer. Se você pega a cruz, o que é? Você abre mão dessa mágoa, abre mão dessa vingança, desse desprezo, dessa indiferença, pega o sentimento de Deus e coloca no seu coração e perdoa a pessoa e abraça a pessoa. Nessa hora houve cruz. Agora que há cruz, o poder e a vida de Deus manifesta e você entra em perfeita paz. Mas se você insiste em continuar magoado, em continuar indiferente, em querer retaliar, aqui vai haver amargura de alma. Você vai ficar angustiado, porque a vida de Deus não vai se manifestar, porque a morte não operou, a cruz você não escolheu, você escolheu continuar no seu caminho, você não escolheu ir para o caminho do Senhor. E aí isso vai produzir o quê? Você começa a ficar pesado, você também peca contra outro e Deus não te perdoa, porque é o que está escrito, se eu não perdoo a pessoa, Deus também não me perdoa. E a vida cristã começa a ficar indiferente,
Você fica insensível aos louvores, você fica insensível à palavra ministrada, você fica insensível a uma oração, você lê a Bíblia e aquilo já não toca mais a sua vida, você se torna superficial, significa que você parou na vida cristã. E o pior, muitos, continuando nesse caminho, se desviam, que não conseguem viver a vida cristã. Por quê? Assim como o povo não conseguia tomar a água porque era amarga, e aí a pessoa não consegue viver a vida cristã, e continua resistindo a Deus, sabendo e não vendo que o maior prejudicado é ele mesmo. Quando você abre mão e fala, eu não vou viver assim, eu vou pegar a cruz, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou incluir, aí as águas se tornam doces. E aí você fala, puxa, maravilhosa a vida cristã. E aí a hora que você vem, abraça a pessoa, impõe as mãos sobre ela e ora ainda por ela, abençoando, aquela pessoa se quebranta completamente, pede perdão e muda de vida e tudo, e você fala, a vida cristã é maravilhosa. No entanto, se essa cruz não opera, você vai continuar aqui só, independente, morrendo. Como aconteceu e como acontece com milhares de pessoas, infelizmente. Sabe, isso acontece no seu casamento. Quando você olha para o seu cônjuge e não ama, não tem o mesmo sentimento que Deus tem, nem o mesmo pensamento e nem a mesma vontade de Deus para o seu cônjuge, você está vivendo uma vida de morte. E aí você vê outro casamento, aí você vê alguém subindo aqui dando um testemunho que Deus mudou a vida dele. Mudou por quê? Porque um dos dois morreu ou os dois. E entraram na vida de Deus. E a vida foi ressuscitada. E aí eles vivem em harmonia. Mas quando você insiste, fala, não, cruz tem limite. Eu já fui na cruz demais por essa pessoa, agora não vou mais não. Você fez uma escolha, só que essa escolha vai te matar. Daqui a pouco seu casamento está amargo. Você continua casado só porque é crente. Se não fosse, já tinha separado. É infeliz no casamento. Por que é infeliz? Porque escolheu o seu próprio caminho, não quis morrer. Quis ter o sentimento, o pensamento e a vontade de Deus. Isso é também com os seus sonhos. Você tem um sonho, você tem um projeto pessoal. Por exemplo, solteiros, quase todos, a grande maioria tem um projeto de casar. E aí, Deus, do outro lado, às vezes a pessoa nem perguntou para Deus se é isso mesmo. E ele está nesse projeto, está nesse sonho, trabalhando. Passa alguém, ele olha, a pessoa olha para ele e fala, é esse, ou é essa. Sabia, Deus está no negócio, mas não ora e nem pergunta a Deus. E já começa a se preparar. Alguém chega e fala, você orou para que orar? Olha o amor à primeira vista, isso é de Deus, amor é de Deus. Eu amo. Fala, mas ora. Não. Por que não quer orar? Não quer pegar a cruz, porque ao orar pode ser que Deus fala não. Fala, eu não vou nem correr o risco, fazer de conta que Deus está abençoando. Vamos lá. Vamos lá. Aí casa. Não era a vontade, não era o desejo de Deus. Deus permite. E agora? Não, agora Deus quer que você pegue a cruz. E vai viver. Foi a decisão sua, então agora é para frente. Mas vai viver infeliz. Às vezes o sonho não é um casamento, é uma empresa. Você não orou, nem perguntou o pensamento, nem o sentimento e nem a vontade de Deus. Você achou o negócio muito bom e entrou. Só que como você não conhece nem o que vai acontecer daqui 10 minutos, imagina daqui 10 anos. Você entrou na pior enrascada da sua vida. Seja um sócio que acabou com sua vida e com o pouco que você tinha. Porque vida independente, vida sem cruz. Os nossos sonhos têm que ser oferecidos ao Senhor. Deus tem que assinar embaixo deles. Deus tem que falar, esse sonho é para você mesmo. E mais, eu vou te dar muito mais do que isso. Porque quando Deus está no negócio, a coisa sobeja. Então ministério, Deus te chama para o ministério e você acha, Deus, não é a hora. Deus está te desafiando a ser líder de células. Você fala, não tem ainda preparação, eu preciso estar mais preparado. Às vezes você é chefe de umas 100 pessoas lá no seu emprego, mas não pode liderar 10 na igreja, porque você não está preparado. O pensamento de Deus, o sentimento de Deus, a vontade de Deus é que você verdadeiramente produza frutos para Ele hoje. Você fala, não, Senhor, a árvore ainda está verde. Chega a hora, o fruto tem o seu momento, Senhor. Você sabe que a laranja planta, cresce, depois de alguns anos é que dá fruto. Jabuticaba leva 15 anos, Senhor. E eu só tenho 5 anos de convertido. E eu acho que eu sou um crente de jabuticaba. Ou seja, você está resistindo o pensamento, a vontade e os sentimentos do Senhor. Isso é não pegar a cruz. Mas quando você ouve o Senhor, quando você sente o sentimento do Senhor, o pensamento do Senhor, a vontade do Senhor, e viu que há diferença, e você abre mão do seu e fala, Senhor, eu quero aquilo que o Senhor quer. Isso é cruz.